Olá, vamos aqui gravar mais um vídeo, então, sobre o Microsoft Word, tá? Desta vez, uma questão do concurso do INSS de 2008, realizado pelo CESP. Com relação ao Word 2003 e a outros aplicativos utilizados em computadores pessoais, julgue os itens a seguir. Então, nós tivemos aqui dois itens, 35 e 36. Vamos ao primeiro, que é o 35. No Word 2003, ao se clicar no menu Editar, é exibida uma lista de comandos, entre os quais se inclui o comando Dicionário de Sinônimos, que possui funcionalidades que permitem ao usuário procurar por palavras sinônimas a uma palavra selecionada. O uso desse comando contribui, em muitos casos, para a melhoria da qualidade de um texto editado. Então, realmente, no Word, nós temos um recurso denominado Dicionário de Sinônimos, tá? Que pode ajudar realmente a melhorar a qualidade de um texto que estiver sendo editado. Às vezes você é uma palavra ou outra que não se encaixa direito ali naquele parágrafo, naquele texto, você pode solicitar um sinônimo para que possa ser feita uma substituição dessa palavra dentro do texto. Mas essa questão aqui, ela tem uma falha. Esse comando Dicionário de Sinônimos, ele pode ser executado por meio de um atalho de teclado, ou então por meio de um botão chamado Pesquisar na barra de ferramentas, ou ainda através de um comando no menu Ferramentas, e não, como diz aqui, no menu Editar. Então, se a gente alternar aqui, vamos alternar para uma janelinha aqui do Word, tá? Vamos selecionar aqui, por exemplo, a palavra formato. E depois, teclarmos aqui Shift e F7. Ao teclar aqui Shift F7, abriu aqui um painelzinho do lado direito da nossa tela, chamado Pesquisar, com os dicionários de sinônimos para a palavra selecionada. Formato, contorno, figura, forma, certo? Silhueta. Então, nós temos aí os sinônimos para a palavra selecionada. Se você selecionar alguma palavra em um documento seu do Word e usar esse atalho Shift F7, você vai ter acesso a esse recurso chamado Dicionário de Sinônimos do Word. Vamos fechar aqui esse painel, Pesquisar, e vamos perceber que na nossa barra de ferramentas padrão do Word, aqui ao lado da ferramenta Ortografia e Gramática, nós temos um botãozinho também chamado Pesquisar. Ao clicar nesse botão Pesquisar, temos aqui a palavra formato ainda selecionada, painelzinho aqui Pesquisar, com os dicionários de sinônimos para essa palavra contorno, para essa palavra formato, aliás. Contorno, figura, forma, silhueta. E outra maneira também de nós executarmos essa operação para verificar sinônimos de uma palavra selecionada, como a gente comentou, não é pelo menu Editar, e sim pelo menu Ferramentas. O menu Ferramentas, ele possui esse comandozinho aqui chamado Idioma, tá? E possui também o comando Pesquisar, que dá acesso a esse dicionário de sinônimos. Se nós passarmos aqui para o comando Idioma, nós temos alguns itens aqui dentro desse comando Idioma, e entre esses itens, Dicionário de Sinônimos. Descendo até Dicionário de Sinônimos, temos aqui o painel Pesquisar novamente com essas opções de sinônimos. Então, nós usamos aqui, uma primeira vez, o atalho Shift F7. Logo depois, nós utilizamos a ferramenta Pesquisar, na barra de ferramentas padrão, e depois o menu Ferramentas, comando Idioma. Tá? Então, também no menu Ferramentas tem o comando Pesquisar. Então, através do menu Ferramentas, nós temos acesso a esse recurso chamado Dicionário de Sinônimos do Word, e não através do menu Editar. Por isso, questão errada. Outra questão desse concurso do INSS 2008, realizado pelo CESP, questão 36. Diversos programas de computador disponibilizam um menu denominado Ajuda, por meio do qual o usuário pode ter acesso a recursos que lhe permitem obter esclarecimentos sobre comandos e funcionalidades dos programas. Então, até aqui, tudo certinho. A maioria dos programas hoje disponibilizam um menu denominado Ajuda, com as opções realmente de ajuda, ajudando o usuário a conhecer as funcionalidades das ferramentas que são disponibilizadas dentro desse programa. Em seguida, nós temos, atualmente, há programas em que é necessário que o computador esteja conectado à internet
para que funcionalidades do menu ajuda possam ser usadas de forma efetiva. Então, também é uma segunda parte aqui dessa questão que está correta. Então, existem algumas funcionalidades do menu ajuda que requerem uma conexão com a internet, para que realmente sejam utilizadas de uma forma efetiva, como temos aqui. Se alternarmos aqui para a janelazinha do Word, mais uma vez, por exemplo, no menu ajuda, nós temos uma opção do Microsoft Office Online, onde você pode obter diversas informações sobre ferramentas e funcionalidades desse programa. Só que para utilizar esse programa, aliás, esse item do menu ajuda, é preciso que o computador esteja realmente conectado à internet, porque será acessado uma página disponibilizada pela Microsoft na web. Então, quando a gente clica aqui, automaticamente ele já solicita uma conexão com a internet para que possa acessar essa determinada página. Então, muitas opções também de ajuda do próprio programa, do Word, quando a gente utiliza a ajuda do Microsoft Word e clicamos em alguns itens, também requer uma conexão com a internet para que aquele item realmente possa ser usado de forma efetiva, que possa ser aberto. Então, é uma questão correta, essa questão 36 do concurso do INSS de 2008, realizado pelo CESP. Tudo aqui certinho, ok? Vamos a uma outra questão. Desta vez, concurso do INSS, outro concurso, realizado em 2005, organizadora Sesgran Rio. Questão 32. Assinale a opção que apresenta o botão da barra de ferramentas do Word 2000, que permite copiar o formato de um texto selecionado sem copiar o texto propriamente dito. Então, em um vídeo anterior do Word, nós explicamos aqui direitinho a funcionalidade de uma ferramenta denominada pincel. Como é que você usa a ferramenta pincel, que é uma ferramenta que é utilizada para copiar apenas a formatação de um texto selecionado em uma outra área do documento. Se clicarmos uma vez, é possível selecionar uma área só do documento, né, para que seja aplicado o formato desejado. E se clicarmos duas vezes no ícone do pincel, podemos aplicar essa formatação a várias áreas do documento. Então, deixe-me ver aqui, na letra D de dado, nós temos o ícone do pincel, que está sendo aqui colocado como item correto. Então, a letra D de dado, esse é o íconezinho que corresponde a copiar o formato de um texto selecionado. Nós temos aqui ainda, por exemplo, alguns botões da barra de ferramentas do Word, o botão abrir, que é para abrir um documento, o botão colar, que é para colar o conteúdo da área de transferência. Temos o botão copiar, aqui diz, olha, sem copiar o texto propriamente dito. Se fosse para copiar o texto selecionado para a área de transferência, aí seria esse botãozinho da letra C aqui, o botão copiar. E no caso da letra E, nós temos a tesourinha, que é o botão recortar, que a gente sempre comenta. O botão recortar a gente associa a palavra mover. Quando se deseja mover um trecho selecionado de um local para outro, nós temos diversas maneiras. Nós podemos simplesmente clicar com o botão esquerdo e arrastar o texto selecionado para um outro local no documento. Ou nós podemos usar o comando recortar e depois colar, clicar em outro local e usar o comando colar, que é esse aqui da letra B, né? Então, o comando recortar a gente sempre associa a palavra mover. Vai recortar ou retirar aquele conteúdo selecionado para que possa ser inserido através do comando colar em um outro local. Então, o item correto aqui dessa questão, o item D, ferramenta pincel. Esse mesmo concurso do INSS de 2005 tem ainda mais duas questões aqui, 33 e a 40, que foram questões de Word. A questão 33. No Word 2000, em português, as teclas de atalho Ctrl mais B são utilizadas para. Muito importante também se estudar teclas de atalho no Word, tá? Que nós vimos aí já em outras questões, em outros vídeos, né? Também atalhos como Ctrl Z, atalhos que são utilizados realmente em concursos, em questões de concurso. O que faz o atalho Ctrl B no Word? Corresponde ao comando salvar do menu arquivo, certo? Nós temos o comando salvar, o atalho Ctrl B, e através da tecla F12 do teclado, o atalho para salvar como, comando salvar como também do menu arquivo. Então aqui a gente tem, letra A, repetir a última ação. O atalho desse comando no Word, que é um comando do menu editar, seria Ctrl R, certo? E não Ctrl B. B de bola, salvar o documento aberto.
esse é o item correto. O atalho Ctrl B, salvar o documento que está aberto. E os outros itens, então, estão errados. Remover objetos selecionados, podemos usar a tecla Delete no teclado. Dividir a seção em duas colunas, aí nós teríamos que utilizar o comando colunas do menu formatar. E letra E, justificar o texto pré-selecionado. Aí nós utilizamos o atalho Ctrl J. Questão 40. O botão da barra de ferramentas padrão do Word 2000 permite. Olha, esse botão se chama Inserir Hiperlink. Qual é a função desse botão? Criar um vínculo de um determinado trecho selecionado no documento, tá, com algum outro local. Esse outro local pode corresponder a uma página da internet, pode corresponder a um arquivo armazenado em disco, a um endereço de e-mail, caixa postal de e-mail. Então chama-se Inserir Hiperlink e é um recurso que vai criar um vínculo, certo? De um determinado trechozinho selecionado no documento com outro recurso externo. Vamos alternar aqui para uma janela do Word. Selecionar aqui a palavra diversos e em seguida clicar neste botão, se chama Inserir Hiperlink. Depois de clicar neste botão, nós podemos aqui digitar o endereço de uma página da internet, por exemplo, ou então selecionar aqui o ícone de algum arquivo armazenado em disco. Então o que vai acontecer? O item lá vai ser convertido em um hiperlink. Se eu digitar aqui www.yahoo.com.br e em seguida clicar no OK. Então eu vou estar criando um vínculo dessa palavra diversos. Veja que o formato azul e sublinhado, né, hiperlink ou link não visitado ainda. Quando eu apontar, o Word vai me mostrar qual o endereço que está vinculado a esse trechozinho do documento e vai solicitar que eu pressione a tecla Ctrl e em seguida dê um clique para poder abrir esse link. Ctrl e em seguida um clique sobre ele. Então, no caso aqui, solicita, lógico, uma conexão com a internet, para que possa realmente abrir esse linkzinho aí, que está vinculado ao site ou endereço do Yahoo, página do Yahoo na web. Então, voltando aqui à questão, ferramenta Inserir Hiperlink, temos aqui, então, na letra E, inserir um hiperlink. Então, temos outros itens aqui, centralizar o texto, não, criar uma lista numerada, aquela ferramentazinha de numeração, não, criar um novo documento, também não, desfazer a ultimação, também não. Então, a função desse botão aqui é inserir um hiperlink, que é exatamente o nome da ferramenta. Essa é a questão número 40 do concurso do INSS de 2005. Outra questão aqui do INSS de 2008, para a comunicação social, realizado pelo CESP, são as questões 36 e 37. Considerando a figura acima que ilustra uma janela do Word 2003, com um documento em processo de adição, julgue os itens abaixo. 36. O ato de aplicar um clique simples entre a letra S da palavra anos e a vírgula à direita dessa palavra, e a seguir acionar a tecla Backspace, inserirá erro de concordância no texto mostrado. Então, vamos voltar aqui para a figura. Nós temos aqui, nos últimos anos, vírgula. Se eu digitar nos últimos anos, vírgula, depois clicar entre o S e a vírgula e teclar Backspace, o que vai acontecer? Vai apagar o caractere que está antes do cursor, no caso a letra S. E aí vai ficar nos últimos ano, vírgula. No caso, um erro de concordância. O que vai acontecer? O Word vai marcar esse trecho com um sublinhado ondulado e verde, aplicando assim, indicando que há um erro de concordância ali. Se nós clicarmos com o botão direito do mouse, ele vai nos informar o erro que foi encontrado ali pelo Word. Questão verdadeira. Se apagar a letrazinha S, que vem logo à direita, logo à esquerda do cursor da palavra anos, vai realmente inserir com isso um erro de concordância no texto, aplicando aquele sublinhadozinho ondulado e verde. E a outra questão, que é a questão 37, para se iniciar automaticamente o Internet Explorer e procurar na internet informações sobre o filme Uma Verdade Inconveniente, referido acima, é suficiente selecionar esse título no texto e a seguir clicar neste botão. Este botão é o botão Visualizar Impressão. Não vai abrir nenhum
recurso de busca na internet para permitir, assim, buscar informações sobre esse filme, uma verdade inconveniente, já que esse referido trecho aí vai estar selecionado. Então, não vai executar isso daí. Se nós alternarmos aqui para uma janela do Word, está aqui a ferramenta, ó, visualizar a impressão, vai mostrar aqui na tela como será impressa essa página do documento. E não abrir um navegador de internet, no caso o Internet Explorer, para que seja pesquisado informações sobre um trecho de texto selecionado, como informa a questão. Apenas mostra como a página será impressa, já que a ferramenta aí é visualizar a impressão. Ok, gente? Então, mais algumas questões sobre edição de texto, no caso Microsoft Word, resolvido.